Olá, pessoal, bem-vindos! Essa nossa análise de hoje mergulha de cabeça no caderno de estudos número 12, sobre discricionariedade e abuso de poder, um material fantástico elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E o nosso papo hoje é sobre aquela linha, sabe? Aquela linha bem tênue que separa uma decisão pública justa de um ato de opressão. A gente vai tentar entender onde exatamente termina a autoridade legítima do Estado e onde é que começa o abuso. É essa fronteira que vamos investigar juntos. Bom, vamos lá. Essa pergunta que está na tela, na verdade, é a pergunta que move todo o direito administrativo. É o coração da matéria. Pensem bem, para que o Estado funcione, ele precisa, claro, de poder. Mas qual é o limite? Como a gente garante que esse poder não vire uma ferramenta de opressão? É exatamente isso que vamos tentar entender, olhando como a lei busca dessa resposta. Para começar, vamos pensar no seguinte: o Estado precisa ter uma certa margem de manobra, certo? Afinal, a lei não consegue de jeito nenhum prever todas as situações do mundo real. É impossível. E é justamente aí que entra o nosso primeiro conceito-chave de hoje, a discricionariedade, que nada mais é do que o poder de decidir, de tomar a melhor decisão pensando no interesse público. Agora, o mais interessante aqui nessa definição é que essa liberdade não é total, de jeito nenhum. A discricionariedade, na verdade, é uma autoridade que a própria lei concede. É a lei dizendo para o gestor: olha, diante desse caso aqui, você tem a liberdade para escolher a melhor solução. Pensem, por exemplo, num fiscal de obras. A lei diz que ele tem que garantir a segurança da construção, mas ela dá a ele a discricionariedade para decidir se uma pequena rachadura, por exemplo, merece uma multa pesada ou só uma notificação para conserto. A escolha vai depender do caso concreto. É, como o professor Lessa sempre frisa, uma liberdade vigiada, com um propósito muito claro: o interesse público. E aqui a gente tem uma distinção que é um clássico de prova e, claro, fundamental para a prática. É preciso ter isso muito claro. Discricionariedade é a escolha que a lei permite. É legal. Já a arbitrariedade, essa é o puro capricho. É a vontade pessoal do gestor agindo contra o que a lei manda. A discricionariedade é uma ferramenta de boa gestão. A outra, a arbitrariedade, é simplesmente ilegalidade. Então, qual é, na prática, o campo de jogo do gestor? Onde ele pode escolher? Esse slide aqui nos dá um mapa. A lei em amarra, ela define de forma rígida quem pode agir, que é a competência, para qual finalidade, que é a finalidade, e como deve ser feito, que é a forma. Esses três são sempre vinculados, não tem escolha. A margem de manobra, a área de escolha do gestor, está no porquê da ação e no o que vai ser feito. Ou seja, no motivo e no objeto. Muito bem, vamos avançar um pouco. Depois que o Estado decide, ele precisa agir. Precisa fazer com que suas decisões saiam do papel e tenham efeito prático, né? E é aí que entra o famoso poder de polícia, que é talvez a manifestação mais visível da autoridade do Estado no nosso dia a dia. Essa definição, que vem direto do Código Tributário Nacional, é claríssima. O poder de polícia é essa faculdade que o Estado tem de impor limites. Limites à liberdade e à propriedade de cada um de nós, mas sempre em nome do bem-estar de todo mundo. Pensem na fiscalização sanitária num restaurante, nas regras de trânsito, nas normas de construção civil. Tudo isso é o poder de polícia em ação. E para a gente memorizar as características desse poder, o professor Lessa sempre traz um mnemônico muito eficaz. DAC. Guardem bem essas três letrinhas porque elas resumem a essência do poder de polícia e, olha, despencam em prova. E aqui a gente detalha o que cada uma significa. O D é de discricionariedade, que a gente já viu. O A é de autoexecutoriedade, que nome complicado, né? Mas significa algo simples. É a capacidade do Estado de agir diretamente, como, por exemplo, interditar um bar que não tem segurança, sem precisar pedir autorização para um juiz antes. E o C é de coercibilidade, que é o poder de impor a medida, quer o particular concorde ou não. O poder de polícia não é uma coisa só, ele funciona num ciclo completo. Ele começa com a ordem, que é a lei criando a regra. Depois, passa pelo consentimento, que é o Estado dando um alvará para construir, por exemplo. Em seguida vem a fiscalização, para checar se está tudo sendo feito direitinho. E se não estiver, o ciclo se fecha com a sanção, como uma multa. É um processo contínuo e bem lógico. Certo. Mas e o que acontece quando essa ferramenta, que foi criada para proteger a coletividade, acaba sendo usada para prejudicar? É aí que a gente entra no terreno perigoso do abuso de poder, que é como se fosse a doença do ato administrativo.
O abuso de poder é a grande categoria que engloba todas as situações em que o agente público vai além do que deveria. É um vício tão grave que torna o ato nulo, inválido desde que nasceu, porque ele simplesmente contraria a lei que deveria servir de base para ele. Pessoal, atenção máxima nesse slide. Isso aqui é crucial e é uma pegadinha clássica da FGV. O abuso de poder, que é o gênero, tem duas espécies, tá? A primeira é o excesso de poder. Onde está o problema aqui? Na competência. O agente faz algo que ele não podia fazer. O exemplo é ótimo. Um guarda de trânsito não tem competência para desapropriar um imóvel. Simples assim. Agora, a segunda espécie é o desvio de poder. Aqui a coisa é mais sutil. O agente até é competente para fazer aquilo, mas a intenção dele está errada. Ele usa o poder para um fim pessoal ou diferente do que a lei previa. É um vício na finalidade. O exemplo clássico é a transferência de um servidor como punição. O chefe tem a competência para remover, mas ele faz isso para se vingar, não por necessidade do serviço. Percebem a diferença? No excesso, o erro é de quem pode. No desvio, o erro é no porquê fez. Ufa! Felizmente, o nosso sistema tem mecanismos de defesa. Se o poder administrativo falha, existem freios e contrapesos para corrigir esses abusos. E o principal controle, claro, é aquele exercido pelo Poder Judiciário. E a súmula 473 do STF resume tudo isso de forma genial. Primeiro, a própria administração tem o dever de corrigir seus erros. É o princípio da autotutela. Mas, se ela não fizer isso, o judiciário pode e deve intervir para anular um ato ilegal. Só tem uma linha vermelha, que é o mérito. O juiz vai analisar se o ato é legal ou não, mas ele não pode entrar no lugar do administrador para dizer se a decisão foi boa, se foi a melhor. Isso é análise de mérito e ela continua sendo do gestor. Agora, uma questão que mudou muito nos últimos tempos e é tema quentíssimo em concursos, esse poder de fiscalizar, de multar, que é tão central para o Estado, ele pode ser transferido para outras entidades? Por muito, muito tempo, a resposta era um não bem grande. Mas olhem só, isso mudou. E a resposta hoje é sim. Mas calma, é um sim cheio de condições. O Supremo Tribunal Federal, no famoso julgamento do tema 532, disse que a delegação é constitucional, sim, mas só seguindo regras muito, muito estritas. Não é uma porta aberta para privatizar a polícia administrativa, longe disso. Então, para quem o Estado pode emprestar esse poder? O STF criou um filtro bem rigoroso, com 4 requisitos que precisam ser cumpridos todos juntos, tá? A deliberação só vale para uma entidade da administração indireta, com capital majoritariamente público, que preste um serviço exclusivo do Estado e que não esteja competindo no mercado. Se faltar umzinho desses requisitos, a delegação já é inconstitucional. E este slide finaliza a comparação. Para aquela estatal que preenche todos os 4 requisitos, a delegação pode ser completa, incluindo até o poder de aplicar multas. Agora, para uma empresa privada comum, a delegação é bem restrita. Ela só pode fazer atos materiais preparatórios, como instalar e operar um radar de velocidade. Mas aplicar a multa em si, jamais. Essa parte da sanção é indelegável para entidades privadas. Para fechar, vamos fazer aquela revisão rápida dos pontos essenciais. Primeiro, discricionariedade é uma ferramenta legal. Arbitrariedade é abuso. Não confundam. Segundo, poder de polícia tem os atributos do dá-se. Terceiro, abuso de poder se divide em excesso, que é o vício de competência, e desvio, que é o vício de finalidade. E quarto, a delegação do poder de polícia é possível, mas seguindo as regras super rígidas do tema 532 do STF. E fica aqui a reflexão para a gente terminar. Será que na prática, no dia a dia, esses controles que a gente viu são suficientes para evitar o abuso de poder? É um debate constante e super importante para a nossa democracia. Esse material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, com autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou a clarear as ideias, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!